cuidado. Vamos lá, título da nossa lição, vamos dizer todos juntos: a pessoa do Espírito Santo. Só vocês? A pessoa do Espírito Santo. O texto áureo é o versículo 30 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Não devemos, mas podemos. Nós podemos resistir o Espírito Santo. Não devemos, mas podemos. Nós podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Não devemos, mas podemos. Então, precisamos estudar a Bíblia para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Atenção, este selo aqui, desse versículo, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Porque para ser salvo, não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Para ser salvo, tem que nascer de novo. E o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Então, quem recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, está salvo e já tem o Espírito Santo. Já tem o selo de propriedade, de salvo, de filho de Deus, tá? Eu vou falar bastante sobre isso, porque infelizmente muita gente acha que para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí quem não é batizado com o Espírito Santo, o diabo aproveita isso para acusar o crente de que ele não é salvo, porque ele não é batizado com o Espírito Santo. Então nós precisamos trabalhar bem isso, para ficar bem claro a diferença entre o selo do Espírito e o batismo no Espírito, que são coisas diferentes. Verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Somente a nossa única regra de fé e conduta. Deixo aqui minha palavra de respeito aos sessionistas, às igrejas que nós chamamos de tradicionais. Cito aqui as presbiterianas, as batistas, ainda que nem todas as batistas são tradicionais, né? Mas enfim, respeitamos os nossos irmãos que acreditam que o Espírito Santo não atua mais como atuou no primeiro século, até a morte de João, o último apóstolo. E eles então acreditam na cessação dos dons espirituais e da obra que nós cremos. Respeitamos eles, mas discordamos da posição deles. Eu tenho, não muitos, porque por sermos pentecostais, nós temos mais amigos pentecostais. Mas eu tenho alguns bons amigos que são seccionistas. Eles acreditam que o Espírito Santo não age como nós entendemos. Respeitamos, somos amigos, mas pensamos diferente. E por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica é curtinha, João 14, 16, 17, 18 e 26, e João 16, 14. É uma leitura rápida, curta, mas muito importante. João 14, 16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele
me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quantos podem dizer amém? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, por essa rápida introdução que fizemos, principalmente pelo Teu povo que ama a Tua palavra, ama a Tua casa, ama estar em torno da palavra, seja no templo ou seja através das redes sociais, estão focados em aprender mais sobre o querido Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a falar esse assunto tão importante para a vida da igreja neste trimestre. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ezequias Soares, pelos seus comentários. Obrigado pela nossa casa publicadora, que mais uma vez traz a nós esse recurso que uniformiza a nossa identidade, a nossa doutrina a nível nacional. Obrigado, Pai, obrigado, porque nós podemos estar no melhor lugar do mundo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, sentem-se, por favor. Hoje, como uma introdução a esse tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, o pastor Ezequias escolheu então falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E como é importante a gente estudar sobre isso, inclusive é uma das lições do nosso discipulado. A gente evita que as pessoas se batizem nas águas sem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então há uma lição voltada para isto, para que a gente possa conhecer melhor o Espírito Santo. Então, nós vamos estudar agora sobre isto, a pessoa do Espírito Santo. Vamos apresentar inicialmente a revelação do Espírito nas Escrituras Sagradas, a sua relação com Jesus Cristo e também a sua ação no mundo e no ser humano. É isto que a nossa lição está fundamentada em 3 tópicos principais, e nós já vamos ao primeiro, a revelação do Espírito nas Santas Escrituras. Nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo tem uma revelação e uma atuação mais abrangente com a nova aliança. No Antigo Testamento, na antiga aliança, o Espírito Santo está presente. Tanto é que, se você ler o 2º versículo da Bíblia, quem está lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na abertura do texto sagrado. Ele estava lá já atuando na origem. E assim nós vemos nas páginas do Antigo Testamento uma atuação do Espírito Santo. Porém, diferente da atuação dele na nova aliança. Com a chegada da nova aliança, com a vinda de Jesus Cristo para a sua missão, né? E a sua missão era, primeiro, morrer, derramar seu sangue, oferecer um sacrifício perfeito, para que a porta que estava fechada se abrisse, a porta da salvação, através dele, e a sua segunda missão era estabelecer a igreja, fundar a igreja e dar o start para a igreja. Feito isso, Jesus então volta ao Pai, mas antes de voltar ao Pai, Jesus diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar para vocês outro Consolador. E aí então o Espírito Santo desce em que dia? Ele desce no dia de Pentecostes. É por isso que nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo.
Por que Pentecostes? Porque havia uma festa muito importante em Israel, celebrada até hoje. É uma festa em que os judeus tinham o dever de, antes de começar as colheitas, ir até a colheita e pegar os primeiros e os melhores frutos da terra e trazer ao Senhor. Eles tinham que trazer os primeiros e os melhores frutos da terra, se trazer ao Senhor. Quando eles faziam isso, eles reconheciam que Deus tinha dado sol, chuva, terra, semente. Deus tinha dado tudo que eles precisavam, agora era colher. E esta festa acontecia no primeiro dia depois das 7 semanas. Então, Páscoa começava a contar 7 semanas. 7 vezes 7 é igual a quanto? 7 vezes 7 é igual a quanto? 49. 7 semanas. Quando chegasse o dia 50, era a festa de Pentecostes. Era a festa das colheitas, em que ia se trazer, então, as primícias dos frutos da terra, que eram os primeiros e os melhores frutos. Nesse dia se cumpre a promessa do Pai, que Jesus havia falado, desde a antiga aliança, né, até as palavras de Jesus nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que o Espírito Santo desceria sobre eles. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso, pentecostalismo, porque ficou marcado como o dia da descida do Espírito Santo. Só para não ficar nas minhas palavras, vamos ler mais uma vez. Esse texto nunca será demais a gente ler. Por mais que eu saiba de cor ele, eu quero pedir para a gente ler. Atos capítulo 2, 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, conforme ordem de Jesus. Para quem Jesus dá o Espírito Santo? Atos 5:32. Para quem lhe obedece. Então ele estava lá. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? Obedeceram. Estavam lá. Entre o dia que Jesus partiu e o dia de Pentecoste, houve um intervalo de mais de uma semana. E eles ficaram ali o tempo todo. Pai, cumpre a promessa. Estamos aqui obedecendo, cumpre a promessa. Estavam ali. No dia de Pentecostes, versículo 2, de repente, veio do céu um som. O Espírito Santo é um som? O Espírito Santo é um som? Não, não é um som. Ele é comparado a um som. Um som como de um vento veemente. Jesus disse em João 3:8, a gente não sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Certo? Então ele é comparado ao vento, um vento forte, veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Viu? Que interessante, eles não estavam ajoelhados. A gente pode receber o batismo do Espírito Santo ajoelhado? Pode. Sentado? Pode. De pé? Pode. Caminhando? Pode. Correndo? Também. Tomando banho? Dormindo? Pode. Muitos crentes estavam dormindo, começaram a falar em línguas no sonho, quando acordaram falaram em línguas e nunca mais pararam de falar em línguas. Foram batizados dormindo. Então, não importa a posição do corpo, importa a posição da alma, o desejo. Eu quero ser batizado, Senhor.
Eles estavam ali determinados a ser revestidos de poder. E aí foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ei, o Espírito Santo é fogo? Não. Ele é comparado ao fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora o mais importante é o 4. Quantos foram batizados? Quantos foram batizados? Por que foram todos? Para ficar claro que todas as pessoas que se convertem a Cristo podem ser batizadas com o Espírito Santo. Não há preferência. Não há preferência. Pastor, por que eu estou há 10 anos servindo o Senhor e eu não fui batizado ainda, e tem um irmãozinho que faz 5 dias e já foi batizado? Calma, é para todos. Para todos. Tá? Vai chegar a sua hora também. É para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quando nós estudamos as Escrituras, a gente vê uma ação do Espírito Santo, principalmente na nova aliança. Entenderam? Digam sim. Muito bem. O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? Primeiro, que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, certo? Que Deus, o único e verdadeiro. Nós somos monoteístas. Nós cremos em um Deus que se revela através de 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 deuses? Não. Uma essência, uma substância divina que é compartilhada por 3 pessoas. Tá? Então, as Escrituras revelam que o Espírito Santo é Deus. Vamos ler Atos 5, por favor. Atos 5. Atos 4 termina com a decisão de um homem que voluntariamente decidiu vender uma propriedade que ele tinha em Chipre e trazer o dinheiro da venda dessa propriedade e colocar aos pés dos apóstolos. O dinheiro começou nos pés dos apóstolos. Na igreja de Jesus Cristo, o dinheiro precisa estar debaixo dos pés. Quando é que a igreja se atrapalha? Quando o dinheiro vai para o coração. Quando o dinheiro sobe a cabeça. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando o dinheiro está debaixo dos nossos pés, nós somos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, e entendemos que tudo é de Deus. Quando o dinheiro está no coração e a gente ama ele, a gente não consegue dizimar, só dá resto e ainda reclama e procura igrejas que não falam em dinheiro. E tem igrejas que não falam em dinheiro? Tem, as do diabo. Porque o diabo não vai falar contra ele mesmo. E Jesus disse que as riquezas, o dinheiro, é um Deus. O Deus Mamon. Então o Barnabé trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, para ser usado no reino, aqueles valores. Ananias e Safira, e agora eu entro no 5, eles estavam ali e viram a cena. E eles então desejaram fazer algo parecido. Quando eles tomam essa decisão, Satanás entra no coração deles. E aí, eles retêm uma parte do preço que eles tinham trazido até a igreja, até o apóstolo Pedro, pastor de Jerusalém. Versículo 2 diz que reteve parte da propriedade. E o homem fez isso com o consentimento da sua esposa Safira.
Então eu leio Atos 5:1, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eles fizeram o certo da forma errada. Eles fizeram o certo da forma errada, porque eles retiveram uma parte. Quanto que é dízimo? 5%? 11%? Quanto que é dízimo? Qual é a parte que o Senhor espera receber? Não é 9, não é 2, não é 17, não é 23, é 10. Mas eles retiveram uma parte e depositaram aos pés. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse a quem? Mentisse a quem? Eles mentiram ao... Muito bem, preste atenção nisso. Olha o que ele vai dizer agora. Guardando-a não ficava para ti, porque não havia essa determinação. Os apóstolos não baixaram esse decreto. Todo mundo pega todos os recursos e traga. Não era uma norma. Isso era uma ação do Espírito Santo. Naquele momento, pessoas estavam sendo dirigidas pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, se você guardasse não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Agora, a prova de que o Espírito Santo é Deus. Ele mentiu para quem? Ele mentiu para quem? Ele mentiu para o Espírito Santo. E aí Pedro disse: ao mentir para o Espírito Santo, você não mentiu aos homens. Ananias, entenda, meu filho, que você não está enganando Pedro. Você não está enganando João, o Bartolomeu, o André, o Felipe. Você não está enganando pessoas humanas, comuns, como nós somos. Você está mentindo para Deus. E o que aconteceu? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Morreu. E a esposa dele teve uma grande chance de escapar da morte. Mas quando Pedro fez a pergunta: vocês venderam, portanto, a herdade? E aí ela tinha a chance de dizer: pois é, pastor Pedro. Na verdade, a gente ficou com uma parte. Ela tinha essa chance, mas ela confirmou a mentira do marido. O que aconteceu com ela? Também morreu. Por que ela morreu? Porque ela não mentiu para o pastor Pedro. O diabo quer que você e o mundo pense que você está fazendo algo para o pastor. Mas é contra Deus. E quem faz contra Deus se dá bem? Pode ser que ele não te mate agora. Mas pode ser que a pessoa ouça naquele dia: nunca vos conheci. Não sei se o que é pior, se é morrer ou ouvir Jesus dizer: nunca te conheci. Não sei o que é pior. Você sabe o que é pior? Eu não sei. Então, meus irmãos, primeiro, diga depois de mim: o Espírito Santo é Deus. Tenha certeza disso. O Espírito Santo é Deus. Ele é tanto Deus quanto o Pai, ele é tanto Deus quanto o Filho. Ele é 100% Deus, como o Pai é 100% Deus e como o Filho é 100% Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Mas ele também é uma pessoa.
Só que é uma pessoa invisível. Ele é uma pessoa espiritual, mas ele é uma pessoa, porque ele tem todos os elementos constitutivos de uma personalidade. Os principais são intelecto, emoção e vontade, entre outros, é claro. O Espírito Santo é inteligente, ele raciocina, ele se alegra, ele se entristece, ele manda, ele desmanda, ele escolhe, ele separa, ele impede, ele faz tudo o que uma pessoa pode fazer, porque o Espírito Santo é uma pessoa, porém ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa divina. Número 1, o Espírito Santo é Deus. Número 2, ele é uma pessoa divina. Vamos dizer, o Espírito Santo é Deus. Número 2, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Número 1, o Espírito Santo é Deus. Número 2, ele é uma pessoa. Por que eu tenho certeza que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa divina? Porque o Espírito Santo tem atributos incomunicáveis de Deus, que são, por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência. Mas ninguém tem no universo a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você lê na Bíblia que o Espírito Santo é eterno. Nós somos eternos, sim ou não? Nós somos imortais. Nós não somos eternos. Eterno é algo que não tem começo e não tem fim. A gente não tem fim. Daqui a 1 centilhão de bilhões de anos, nós estaremos tão vivos como estamos agora. Mas a gente tem começo. A gente tem começo. Então nós não somos eternos. Nós somos imortais. Agora o Espírito Santo tem começo e fim, porque ele é eterno. Ele é todo-poderoso. Ele faz obras que só o poder do Pai, só o poder do Filho pode fazer, porque ele é todo-poderoso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Alguém pode se esconder do Espírito Santo? Você pode cavar um túnel de 5.000 metros de profundidade. Lá ele nos vê. Você pode subir nas estrelas, nas galáxias, lá nos planetas. Lá ele nos vê. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Esses atributos a divindade não compartilha conosco, porque nós nunca vamos ser Deus, nunca. Há uma teologia no meio evangélico que prega que somos deuses, mas nós nunca seremos deuses, nunca seremos como Deus. Deus, é criador, e nós sempre seremos criaturas, sempre, sempre. Então existem atributos que Deus não comunica a nós. Agora existem atributos comunicáveis de Deus. E o Espírito Santo também comunica isso com a gente. Um exemplo clássico é o fruto do Espírito. E qual é o primeiro da lista? O primeiro da lista é o principal. O primeiro da lista é o principal. Vamos ler 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Estou em 2 Coríntios, é a primeira. Versículo 1 a seguir diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver... É possível alguém falar línguas estranhas cheias de ódio? Os profetas da maldição.
Eles botam o dedo no nariz da gente e falam com os dentes rilhados. Eles falam com raiva. Pode matar numa... E eles dizem que é o Espírito Santo. São os praguejadores com título de profeta nas igrejas evangélicas. Ele só sabe derramar praga. As profecias dele é tudo maldição. Parece que Deus é um ser escondido atrás de uma moita com uma AR-15 pronto para pegar quem erra e... Porque eles não conhecem o Pai. E pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Até quando Deus vai dar-lhe, Ele sempre vai dar com amor. Então, ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um som. Seria como um som. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Oh, fulano tem o dom de profecia. É? E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse o mundo. E se não tivesse amor, o que seria? O que é mais importante para entrar no céu? Os dons espirituais ou o amor? Os dons espirituais ou o amor? Então veja, o amor é mais importante que os dons. Sim ou não? Eu estou dizendo que os dons não são importantes? Não, eu estou dizendo que os dons são menos importantes que o amor. É aqui que os pentecostais têm que ter mais cuidado que os seccionistas. Vamos a Mateus, ver o que Jesus disse naquele texto que eu citei antes. Vem comigo, Mateus capítulo 7. Jesus está dizendo, no mesmo capítulo que ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele disse, vocês devem julgar as pessoas pelos seus frutos, versículo 21. E também disse isso no versículo 15. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como? Mas interiormente são? Como é que a gente identifica eles? Versículo 16. Pelos seus frutos. Agora, olha o que diz o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos teu nome? Quem não acredita em profecia não profetiza. Então está livre disso aqui. Quem é que tem que se preocupar com isso aqui? Quem acredita em profecia. É nós na fita. Porque nós somos pentecostais. É nós que temos que ter cuidado. E não profetizamos teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque alguém pode ser usado por profecia e ser um caloteiro, alguém pode ser usado por profecia e ser um adúltero, alguém pode ser usado por profecia e pode ser um pedófilo, alguém pode ser usado por profecia e ser um mentiroso. Alguém pode falar em língua estranha e viver uma vida imoral. Então o que é mais importante? O amor ou os dons? O amor ou os dons? Ponto 2 da nossa lição de hoje, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Como é que o Espírito Santo
agiu na vida de Jesus? Você pega Lucas, os primeiros capítulos de Lucas, você vai ver que o Espírito Santo tem tudo a ver com Jesus. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? Quando Maria visitou sua prima Isabel e soube que ela estava grávida, e na verdade as duas estavam, houve um movimento ali. O Espírito Santo veio sobre elas. Até as criancinhas dentro do ventre se moveram, porque foi uma ação do... Isso que eu nem falei, que quem tinha revelado para João Batista tinha sido o Espírito Santo. Para o pai de João Batista, Zacarias, né? Para o pai e para a mãe já tinha havido uma revelação. Vocês vão ter um filho, porque eles não podiam ter. Veio João Batista, obra do Espírito Santo. Quem era João Batista? Aquele que preparava o caminho do Senhor. João Batista era cheio de quem? Ele era cheio de quem? Do Espírito Santo. Quando João Batista está fazendo o que o Espírito Santo mandou ele fazer no deserto, e batizando as pessoas, lá vem Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então, depois de Jesus convencer ele, João Batista batiza Jesus. E quando Jesus está saindo das águas, quem que veio sobre ele? Saindo Jesus das águas para começar seu ministério, a Bíblia vai dizer bem assim: o Espírito Santo tomou Jesus e o levou para o... Quando Jesus saiu do deserto da tentação, ele vai para Galileia, ele entra numa sinagoga num dia de sábado, e na hora da leitura ele se candidata para ler o texto. É aceita a sua candidatura, ele abre o rolo de Isaías capítulo 61, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. E tudo como Deus que Jesus fez, ele não fez porque ele estava na forma de Deus, ele fez porque o Deus Espírito Santo estava sobre ele. Você entendeu? Se você entender, você não vai ter problema com as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. A humana, fácil de entender. Jesus teve fome, dormiu, teve sede, sentiu cansaço, morreu. Agora, como Deus, o Espírito Santo estava 100% sobre ele. Então ele multiplicou pães, ressuscitou Lázaro, tocou em leproso. Ele fez obras que nem os livros de toda a terra podiam fazer. Por que ele fez isso? Porque o Deus Espírito Santo estava sobre ele. Qual é a relação de Jesus e o Espírito Santo? Plena, total. Jesus se esvaziou da sua divindade, e na forma humana ele veio à terra, mas ele deixou, desde o seu nascimento, o Espírito Santo governar a sua vida. Você quer se dar bem na vida? Você precisa buscar poder dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Ele está onde? Por que sobre? Sobre é governo. Sobre é liderança, sobre é estar no comando. Deixa o Espírito Santo liderar você, deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Deixa, não tenha medo do Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo lhe governar 100%. Quando ele termina a sua missão, ele diz: está consumado. Por quê? Porque o Espírito Santo ajudou ele a chegar até o fim. Seja cheio do Espírito Santo e você vai chegar até o fim. Quem é que começa a caminhada e para? Quem está cheio do Espírito Santo? Nunca alguém vai se desviar pelo Espírito Santo. Nunca. É impossível que alguém deixe a igreja por causa do Espírito Santo. É impossível que alguém deixe Jesus por causa do Espírito Santo.
Quanto mais o Espírito Santo governa a minha vida, mais eu amo a Jesus e mais eu amo a igreja. Amém? Então fecha seus olhos, joga a tua mão aí para cima e diz depois de mim: querido Pai, em nome de Jesus, eu preciso ser cheio, totalmente cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, governa a minha vida, lidera a minha vida, comanda a minha vida. Eu te entrego meu espírito, minha alma, meu corpo, minhas vontades. Eu renuncio tudo para ser guiado por ti. Amém. Irmãos, céu, mais que vencedor. Quem vive assim, vive em triunfo em Cristo. Essa pessoa se transforma em uma pessoa inabalável. Nada lhe abala. Um detalhe importante da nossa lição, subponto 2 do ponto 2, e ele me glorificará. Há pessoas que têm dificuldade de conversar com o Espírito Santo e glorificar o Espírito Santo por causa deste texto, que tem que ser só Jesus. Calma. O Espírito Santo é... Quando você dá glória a Deus, você está dando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Porque o Pai é, e o Filho, e o Espírito. Então, quando você dá glória a Deus, o Espírito Santo está recebendo glória, porque Ele é. Então tem um hino, Luquinhas, faz favor, ele é bem curtinho e eu sei de cor, mas só por segurança põe aí para mim, 307. Não tenha problema em cantar. Ao Pai e ao Filho Redentor, ao Divinal Consolador, ao Trino Deus, sim, adorai, louvor eterno tributai, ao Pai e ao Filho Redentor, ao Divinal Consolador, ao Trino Deus, sim, adorai, louvor eterno tributai. Amém. Você pode dar glória a Deus? Você acaba de ter dado glória ao Espírito Santo. Muita gente não entende isso por causa dos unicistas. E por causa dos unicistas, a gente ouve direto. E eu vou falar da minha categoria. Pastores orando a Jesus em nome de Jesus. Você já viu um pastor começar a orar e dizer, Senhor Jesus, em nome de Jesus, no final? Oh, meu Pai do céu. Sabe o que esse pastor está revelando? Que ele não conhece a doutrina da Santíssima Trindade. Ele é membro da Assembleia de Deus, mas na prática ele é unicista. Ele acredita que o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus. E só Jesus é Deus. Quando Jesus disse, quando vocês orar, orem em meu. E quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus, a gente faz o que o Espírito Santo faz lembrar a gente.
e ensina a gente, porque Jesus disse: quando ele vier, ele vai ensinar e ele vai lembrar todas as coisas que eu tenho vos dito. E Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto ao Pai em meu nome pedirdes, o recebereis. Então o que o Espírito Santo me faz lembrar? Que eu devorar o Pai. A quem eu devorar? Então eu bato a cabeça na parede quando eu vejo um professor dizendo para as crianças: crianças, vamos orar, vamos orar. As crianças fecham os olhinhos e vamos orar. E aí elas dizem, repitam o que a prof vai dizer: Senhor Jesus. Eu bato a cabeça na parede. Agora, por que a prof da escola ensina Senhor Jesus? Porque ela ouviu o pastor dela orando e dizendo: Senhor Jesus. Mas eu preciso dizer para vocês, tem pastores que não estudam a Bíblia. Tem pastores que não leem a Bíblia. Tem pastores que não são cheios do Espírito Santo. Tem pastores que desprezam os detalhes da Bíblia. E tem pastores que são verdadeiros papagaios. O avô dele orava Senhor Jesus, o pai dele orava Senhor Jesus, e ele ora Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que é para orar ao. Então, se você ensinou seus filhos a orar Senhor Jesus, chama eles. E diz para eles: filhos, papai e mamãe ensinaram a orar como a Bíblia não diz. Porque a Bíblia diz que é orar ao Pai. Então, sempre que você for orar, ore ao, em nome de, e você vai estar seguindo a orientação do. Vamos dar mais uma glória? Você dá glória a Deus, você dá glória à Santíssima Trindade. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O batismo deve ser em nome do. A bênção apostólica deve ser em nome do. 3 dão testemunhos no céu. São eles: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Agora fica bem claro para nós quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. O que o Pai faz, o que o Filho faz, o que o Espírito Santo faz. Isso está claro para mim. Quem morreu na cruz? O Filho. O Filho obedecia a quem? E o Filho disse: eu rogarei ao, e ele vos dará. De quem, quantas pessoas estamos falando? Os unicistas dizem que não. Que Jesus era chamado de Jeová no Antigo Testamento, e Jesus é chamado de Espírito Santo no Novo Testamento, mas que Deus é só Jesus. Então tem que ser tudo em nome de Jesus, inclusive a oração. Então, na teoria nós somos, acreditamos na Santíssima Trindade, na prática nós somos unicistas. Aí vem o Voz da Verdade e bagunça tudo, porque o Voz da Verdade entra no meio da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus começa a cantar a voz da verdade, voz da verdade, voz da verdade, voz da verdade, voz da verdade. Como é que Voz da Verdade ora? Pastor Moisés ora, Senhor Jesus. Aí os crentes imitam quem? A Bíblia ou a Voz da Verdade? A Bíblia ou a Voz da Verdade? Voz da Verdade. E nós achamos que está tudo bem.
Pastor, então quer dizer que se eu cantar por toda a minha vida, eu vou pecar? Não. Canta por toda a sua vida. Ó Senhor, te louvarei. Canta, não tem problema não. Só saiba que eles são unicistas. E que eles debocham de quem acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles debocham. Eles chamam de idiotas, de burro, quem crê na Santíssima Trindade. Eles fazem letras bonitas? Não tenho dúvida. Tem uma lá do escudo, é a mesma que eu cantei, o escudo? É o mesmo? Bonita, né? Que hino. Pá. Não tenho dúvida. Não sou ignorante a ponto de saber que eles não fazem letras bonitas. Mas junto com a verdade, eles têm a... E verdade misturada com mentira sempre será? Então, para mim, eles são voz da mentira. O fato de alguém dizer verdade e dizer mentiras não significa que essa pessoa é verdadeira. A verdade só é verdade quando ela é só verdade. A verdade o é 100%. Verdade de 90% é mentira. Porque não existe meias verdades. Existem grandes mentiras disfarçadas de meias verdades. Não vou te pedir perdão por ter tocado nas tuas feridas. Porque eu prefiro que vocês tomem um chá bem amargo, verdadeiro, do que eu fique aqui dando um chá bem docinho para vocês, cheio de mentira. Alguns glorificam a Deus pela verdade. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Como é que ele age no mundo? Na obra da criação. O Espírito Santo participou da obra da criação. Ele também participa do sustento da criação, porque a criação precisa ser sustentada. E é ele que está trabalhando nesse sentido, sustentando a criação. O subponto 2, eu não vou me dedicar muito a ele, sabe por quê, irmãos? Porque é a aula da semana que vem. O Espírito Santo na redenção. Então nós vamos focar como que o Espírito Santo trabalha na salvação de alguém. Mas eu posso ler que o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois ele é quem nos leva a Cristo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Por que eu venho a Jesus? Porque o Espírito Santo me revelou que eu sou e que só Jesus pode perdoar todos os meus pecados. Portanto, a ação do Espírito Santo na minha vida é tão importante quanto a ação do Pai. O que o Pai fez? Me amou. Me amou de tal maneira que deu o seu Filho. O que seu Filho fez? Ele me amou tanto que deu a sua vida, derramou o seu sangue. Aí o Espírito Santo me ama tanto que ele me convence que eu sou pecador e eu preciso desse amor do Pai e do sacrifício de Jesus. E se você entendeu, dá um baita glória a Deus. Por isso que o nosso grande desafio, irmãos, é andar e viver no Espírito. Vamos terminar a aula assim? Gálatas capítulo 5, quem achar pode ficar de pé. E nós já vamos louvar o Senhor. Gálatas capítulo de número 5. Eu estou em Efésios e não estou entendendo porque eu não estou achando o texto, mas não vou achar mesmo, né? É Gálatas, eu estou em Efésios. Aqui. Muito bem. Versículo 25. Observe que o versículo tem uma condicional representada por duas letras, S e E.
Por quê? Porque é possível estar na igreja e andar na carne. Porque é possível ser membro de uma igreja, de uma instituição, de uma igreja local e fazer a minha vontade. Aí eu vou ser um soldado, sem os polegares das mãos e sem os polegares dos pés. Uma hora eu prego sobre isso. Os crentes carnais são os crentes sem os polegares das mãos e os polegares dos pés. Agora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Letra maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo ou minúsculo? Não é o meu espírito. O meu e o teu espírito precisam estar sob o governo do Espírito. A vida do Espírito Santo tem que estar na vida do meu espírito. Para quê? Para que eu viva e ande no Espírito. Isso fala de governo. É por isso que Jesus disse: vocês vão ser revestidos. É por isso que ele disse: o Espírito Santo virá sobre vós. O Espírito Santo descerá. Por isso que o Espírito Santo não tem que estar onde o dinheiro está na nossa vida. O crente se atrapalha quando o Espírito Santo está debaixo dos seus pés e o dinheiro está na sua cabeça, no seu coração. Tem que ser o contrário. Dinheiro debaixo dos pés e o Espírito Santo na cabeça, no coração. Como diz a frase, Michel me lembra: luz na cabeça, fogo no coração. Diga: luz na cabeça, fogo no coração. É assim que nós andamos e vivemos no Espírito. Portanto, minha oração é que você que não é batizado com o Espírito Santo, diga para o Senhor: Senhor, não vai passar esse trimestre sem eu receber essa bênção. Sabe por quê? Porque tu és Pai. Tu és Pai. Quem quer dar o Espírito Santo? O Pai. E Jesus está lá: Pai, está vendo o fulano? Ele ainda não foi batizado no Espírito. E quando Jesus fala isso para o Pai, e o Pai dá uma olhada, e o filho dele está lá: eu preciso, eu careço, eu necessito, eu quero, me dá, me dá, me dá. O Pai não resiste. Porque é uma dádiva do Pai. Agora, só a vontade do Pai é suficiente? Não. Jesus disse: quem não tiver sede, você vai ficar dando de ombro. Ah, se o Pai quiser. Ah, não vai receber. Tem que o Pai querer e o Filho desejar. Quando o Pai quer e o Filho deseja, que nem uma criança quer o mamar, e chora, chora até ganhar o mamar. Ah, não tem, o Pai se derrete. Vamos cantar? Quem está alegre, então vamos cantar. E estudar o Espírito Santo é só alegria, só alegria, só alegria. Cante ao Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Eu vim para dizer. Declare ao Espírito Santo, declare, declare. Que eu quero
mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Vem. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, Como rios de água viva. flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Adore. Vem Espírito de Deus, Vem, Espírito Vem. de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Daramachete ocorreama. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça no Espírito Santo, é paz no Espírito Santo, é alegria no Espírito Santo. Pai, nós queremos seguir essas coisas, nós queremos buscar estas coisas, nós queremos viver estas coisas, porque fazendo isso nós somos agradáveis a Ti e nós vamos ser aceitos pelos homens. Por isso, Pai, Teu reino venha sobre nós. Venha Teu governo, venha Teu governo, venha Teu governo. O Covid está aí para dizer que a gente pode virar cinza bem rapidamente. Quanta gente nova, Senhor, morreu, inclusive irmãos nossos, 42, 45, 48, 50 anos, já não estão mais aqui fazendo ou deixando de fazer. Por isso, Pai, nós entregamos a administração do nosso tempo ao Teu governo, para que nós venhamos
realizar coisas que têm valor eterno, que têm peso eterno. Pai, nós queremos ser ricos no céu, nós queremos acumular tesouro no céu, nós queremos pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima em primeiro lugar, porque elas são as mais importantes. E não tem como fazer isso, Pai, sem a ajuda do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, a gente tem mais prazer no churrasco do que na Bíblia. Sem Espírito Santo, a gente tem mais prazer na pizza do que na Bíblia. Sem Espírito Santo, a gente tem mais prazer em passear do que evangelizar. Sem Espírito Santo, a gente gosta de assistir mais filme do que orar. Mas com o Espírito Santo, o que é mais importante vai para o mais importante, e o que é menos importante fica debaixo do mais importante. E nós entendemos, Pai, que não há nada mais importante nesses dias do que ser cheios do Espírito Santo. Inclusive, Pai, Tu sabe que eu creio plenamente que nesta última hora, quem não for cheio do Espírito Santo vai ficar cheio de demônios. E é por isso que está ficando cada vez mais comum crentes endemoniados. Mas, Pai, nós estamos aqui esta manhã porque nós escolhemos ser cheios do Espírito Santo. Aproveito que acabei de afirmar isto para te dizer: guarda os nossos irmãos através dos Teus anjos que estão viajando, Pai. Muitos irmãos estão desfrutando de férias, alguns estão retornando de viagem, outros vão retornar à noite, amanhã. Pai, o espírito da morte está nos trevos, nas curvas das estradas, nas ultrapassagens desnecessárias, nas velocidades acima do limite. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Assim como nós te pedimos nenhuma morte por Covid na Devacaria, nós te pedimos que não hajam acidentes de trânsito com os nossos irmãos. Guarda o Teu povo, para que possamos ter a alegria de reencontrar os nossos irmãos que estão passeando, desfrutando de férias, de descanso, de gozo. Obrigado, Senhor, por trazer de volta os nossos irmãos que viajaram por aí, alguns mais perto, outros mais longe, mas o Senhor estendeu a sua mão. Nós somos reconhecedores de que se não for o Senhor, tudo termina mal, mas com o Senhor faremos proezas. Cheios do Espírito Santo faremos proezas. Cheios do revestimento do Espírito Santo faremos proezas. E é isso que nós queremos, Pai, em 2021, em nome de Jesus, e cheios do Espírito Santo, nós queremos fazer proezas para o reino dos céus. Fazer proezas para o reino dos céus. Abençoa a continuação desse dia e nos dá um grande culto da família logo mais. Minha oração, abençoando o Teu povo com muita graça de Jesus, muito amor do Pai e comunhão do Espírito Santo. Quem crê pode dizer amém. Tenha uma boa continuação de dia.